Olá, como você está? Tudo bem? Nesse dia maravilhoso, quando essa palavra chegar ao seu coração, eu quero que você se sinta abraçado por Cristo, abençoado por Cristo, honrado por Cristo. Queridos, a minha passagem hoje é a seguinte. Algumas pessoas aí ficaram preocupadas, né? Ficaram amargurados, ficaram aí tristes. Você lembra aquele menino que todo mundo, acho que a maioria viu, aquele menino lá que gravou um vídeo aí e falou que era satanista, que eles tinham se unido com as trevas para poder vencer o povo, e falou que o povo ia comer o pão que o diabo amassou, aquele ditado muito antigo já, né? Vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Queridos, mas agora o mesmo moço aí apareceu de novo, dizendo que não era bem assim, que foi fake news, que fizeram montagem, não sei o quê. Nada contra a religião, cada um tem a sua, eu tenho a minha que vai me levar para o céu, com certeza. Eu creio que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha. E Deus me mandou nesta hora trazer uma palavra para você. Não ficar preocupado não. Ele mandou-me também falar algumas passagens bíblicas aí, começando lá por Esther. No livro de Esther, lá na Bíblia Sagrada, entre Salmos e Neemias, entre Jó e Neemias, melhor dizendo, a Bíblia diz assim, que Esther ela foi colocada como rainha lá no reino de Assuero. E um certo homem chamado Amã, ele se levantou contra os judeus, porque Mardoqueu não quis se dobrar perante ele. Mardoqueu, quando esse moço passava, o moço que foi honrado grandemente pelo rei. Amã foi honrado, sabe aquele cara que o rei honrou mesmo, deu todos os privilégios. Acima dele só havia o rei. E aquele camarada então achou que era o cara. E sempre que ele passava pela porta do palácio, Mardoqueu não se dobrava, porque a igreja não se dobra a ninguém, como já tem aí um vídeo também de um certo pastor aí que falou isso aí. A igreja de Cristo não se dobra a ninguém a não ser ao Senhor. E Mardoqueu então não se dobrava. E isso foi irritando esse camarada. Isso foi irritando. Até um dia que ele prestou, que ele fez um bem bolado para matar todos os judeus que estavam no reino de Assuero. E a Bíblia então diz, como diz também outro ditado, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Quando Mardoqueu descobriu aí a trama, ele então chamou Esther e falou assim, ó, por certo, você foi colocada como rainha para defender o povo de Deus, e ainda que você não defenda, socorro de outro lado virá, mas a igreja não vai perder a guerra. E meus queridos, me faz lembrar também, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, quando a Bíblia diz que quando o rei Josafá, ele descobriu que vinha uns reinos contra ele, guerra contra ele, a Bíblia diz então que ele colocou o povo para orar, para clamar, para buscar, para pagar o preço e jejuar. E a Bíblia também diz que Deus também deu vitória matando todos os inimigos. E eu posso falar mais uma para encerrar aqui, quando lá no capítulo 19 de 2 Reis, quando a Bíblia diz que o rei Ezequias também recebeu uma carta de um certo homem chamado Senaqueribe. Aquele rei mandou uma carta, mandou os seus capachos entregar uma carta para o rei, falando assim, olha rei, você não pense que o teu Deus vai vencer a guerra, porque já vencemos tantas batalhas e os outros deuses não conseguiram guardar os seus reinos. Queridos, o problema nessa passagem aqui, do capítulo 19 de 2 Reis, a Bíblia diz que os outros deuses não eram Deus, mas sim estátuas, sim deuses feitos por mão de homens, como diz no Salmo 100, não me recordo agora, Salmo 115, melhor dizendo. Obrigado, Deus, pela lembrança, glória a Deus por isso. Então, meus queridos,
A Bíblia diz que não eram deuses, mas sim estátua que o povo adorava. E o rei Senaqueribe, achando que o mesmo Deus que o rei Ezequias servia estava no altar, mas o Deus que Ezequias servia, que a igreja serve, não está no altar, mas mora-se no céu, está no céu dos céus, está lá reinando e lutando pela igreja do Senhor. E a Bíblia então diz que ele afrontou grandemente o rei Ezequias. Até então que a Bíblia diz que o rei Ezequias pegou a carta e subiu à casa de Deus e apresentou a carta diante de Deus e falou assim: Senhor, eles não se levantaram contra mim, mas sim contra o Senhor. Não se levantaram contra a minha alma, mas sim contra a igreja, contra a tua obra. E a Bíblia então diz que Deus venceu a guerra, matou todos os inimigos, e o rei Senaqueribe voltou para sua terra envergonhado, e quando chegou, o seu filho também o assassinou. Meus queridos, é mais ou menos assim que acontece. Ai daquele que se levantar contra a obra do Senhor, ai daquele que tentar parar a obra do Senhor, ai daquele que tentar abrir a sepultura para o povo de Deus, como aconteceu com Amã. A Bíblia diz que Amã tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu como líder, e os demais judeus seriam mortos também. E a Bíblia diz que a própria forca que Naamã fez, ele foi enforcado, porque o nosso Deus não perde jamais uma batalha. Então, recado para você nessa manhã, recado para você nessa hora, enfim, a hora que essa palavra chegar ao seu coração, é que a igreja do Senhor jamais será derrotada. A igreja de Cristo nunca perde uma batalha. A igreja do Senhor jamais será derrotada, porque nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que luta por nós e breve vem buscar a sua igreja. Abraço para você. Eu sou Claudecir Camargo, aqui de Faxinal, nortão do Paraná, agora gravando uma palavra para você, ao vivo e a cores aqui no meu celular. Não temos aquelas tecnologias como alguns têm aí, mas isso não impede de falar de Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abraço e até a próxima!